Tiago, capítulo 3. Do verso 3 ao 6. A gente tem falado sobre a língua do crente. A gente falou domingo passado, domingo retrasado, no caso. A gente vai continuar falando sobre a língua hoje e nós terminaremos domingo que vem sobre esse assunto da língua do cristão. Tiago, capítulo 3, do verso 3 ao 6. Vamos ler. Diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, curve sua cabeça. Senhor Deus, que o Senhor venha me usar nessa noite como instrumento teu, por sua graça e misericórdia. Que essa mensagem, ó Deus, venha edificar a igreja para que ela cresça, para que ela amadureça, Senhor Deus, e que a gente venha dar sinais que somos de fato convertidos, Senhor. Então que o teu Espírito Santo venha trabalhar nesse momento, no meu coração e no coração da igreja, porque nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, inclusive a nossa boca, a nossa língua. Então nos guarde, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui o capítulo 3 de Tiago, ele é totalmente dedicado à língua. Ele começou falando sobre a língua dos mestres. Ele joga um balde de água fria em todos aqueles que querem ser mestres na igreja. Parece que Tiago está, de fato, fazendo aquela pessoa que almeja estar na frente ensinando e que almeja até mesmo o ministério pastoral, porque nós entendemos que não existe essa dicotomia, ou na verdade não existe essa separação entre pastor e mestre, porque a gente vê em algumas igrejas e até mesmo em seitas, em todo lugar, né, pessoas que arrogam para si o título de pastor, mas assim, eu sou pastor, mas eu não sou mestre. Mestre é o fulano de tal, eu só sou o pastor. Entende? A gente não entende biblicamente que existe essa divisão. A pessoa que escolhe o ministério pastoral, a pessoa que deseja o ministério pastoral, ela tem de buscar a ser mestre. Isso exige sacrifício, isso exige muito estudo, porque ele precisa prestar conta das coisas que ele prega. Ou seja, ser pastor, ser bispo de uma igreja, não é oba-oba. Não é para inflar o ego de uma pessoa. Porque alguns têm uma ideia muito vaga e muito pequena do que é ser pastor e do que é ser um mestre. Do que é ter o ministério da palavra da igreja. Eles ficam olhando e dizem assim, eu queria esse holofote para mim. Eu queria estar nesse lugar de destaque. Todo mundo olha, todo mundo repara, todo mundo fica quieto ouvindo aquele homem falar. Eu quero ter aquilo para mim. Então, alguns erradamente fazem essa separação. Não, eu só sou pastor da igreja, mas tem mestre nas igrejas e eu não. Então a gente encontra fenômenos como esses. Homens que se dizem pastores da igreja, como eu já falei para vocês, põe uma poltrona gigante atrás do púlpito, ele fica sentado ali.
enche o púlpito de presbíteros e ele mesmo não prega. Ele não prega nunca. Ele diz que só está ali para fiscalizar e supervisionar a igreja. Mas ele mesmo nem prega. E um outro ponto, se ele começar a pregar todo domingo, a igreja se cansa, porque não quer ouvir. Entende? Porque ele não tem nada para passar. E como pode esse homem ser o pastor da igreja? Então a gente entende quando Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim, de que Deus levanta pastores e mestres. Não é que Deus levanta pastores aqui e mestres aqui, não. Pastores e mestres é a mesma coisa. Então há um ardor, há uma dificuldade, há um sangramento para isso. Existe um pastor que diz assim, que quando ele conhece um outro pastor e quando ele vai na igreja de um outro pastor para pregar, a primeira coisa que ele quer saber é qual é a biblioteca do pastor. Se o pastor tem livros para estudar. Porque tem pastor que só tem a Bíblia, não tem mais nada. Ele lê a Bíblia, ele interpreta da maneira que ele quer e ele menospreza todos os outros mestres da história da igreja. Nós vimos isso quarta-feira. São 2000 anos de história e o cara negligencia todas as interpretações. O que importa é a dele. Um texto, um caso que ficou ridicularizado na mídia, foi daquele pastor que vocês já viram, né? Muitos aqui já viram no YouTube, que ele disse que Deus mandou ele adulterar com uma mulher. Ele era casado, ele disse que Deus mandou ele adulterar, e ele pegou, não, Deus falou comigo na Bíblia. Eu abri a Bíblia e Deus falou, pegue uma mulher e adultera. Aí o repórter, que não é pastor, não entende de teologia, diz assim, não, pastor, o senhor leu errado. O texto não está mandando você adulterar, o texto está dizendo que a mulher é adúltera. Tem um acento. Aí o pastor ficou, eu achei que Deus tinha mandado eu adulterar. O repórter, não, você entendeu a Bíblia errada. Um repórter ensinando um pastor a interpretar o texto bíblico. Entende? Então, alguns até se gabam, não, porque a nossa denominação é a maior de todas, é a maior do Brasil. Porque fica mais fácil fundar essas igrejas, porque elas não precisam de alguém que seja mestre. Basta a pessoa falar noutras línguas, demonstrar uma certa unção, bajular o pastor, que o pastor dá uma congregação para ele. Então eu vou montar uma congregação no bairro tal e você vai para lá. Para a Igreja Batista fazer isso é um esforço terrível, porque ela precisa de um homem vocacionado ao ministério, que estude teologia, que saiba do que vai... Pelo menos deveria ser assim, tá? Deveria ser assim. A Igreja Presbiteriana e a Batista deveria ser assim. Mas pelo menos cobra que a pessoa estude. Então isso demora alguns anos, até montar uma igreja, até levantar um pastor, isso demora. É por isso que a gente não cresce como as outras denominações, entende? A pessoa fala em língua estranha, memoriza 30 textos bíblicos e monta uma igreja para ele. Não é assim. A gente tem que tomar cuidado, porque muitos estão ali almejando o holofote. Só que, como eu falei com um irmão aqui, por trás dos holofotes existem olhos de chamas, que são os olhos de Deus, porque Tiago fala disso. E os mestres serão julgados com rigor maior. Não queiram ser mestres. Então, primeiro ele começa a tratar o assunto da língua na boca do mestre. Ou melhor, da língua dos mestres. Que é um perigo isso. Então, se você quer ensinar, se você quer ser mestre, saiba que o rigor sobre a sua vida é maior do que as dos outros. Porém, Tiago aqui ele não se limita a falar dos mestres somente. Ele vai falar de todos os cristãos. Porque no verso 12 ele diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém, aqui ele não está falando do mestre em si, não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Agora ele inclui todos. Todos devem lutar contra a sua língua. Porque agora ele não vai focar só no mestre, agora ele vai focar em todo cristão. Então, depois dessa introdução, a gente começa aqui o versículo 3, porque Tiago ele começa com metáforas aqui, usando ilustrações para ficar claro aos irmãos da igreja. Ele diz assim, quando colocamos freios na boca dos cavalos, quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Ele usa um outro exemplo, verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora
embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha o exemplo que ele está dando. Não tem um cavalo, é um animal muito forte. Para quem nunca viu um cavalo na vida, todos viram. Mas se alguém nunca visse um cavalo na vida e pudesse estar frente a frente com um cavalo, jamais ia achar que um animal daquele poderia ser dominado por um leme. Que o homem monta naquele cavalo e dirige aquele cavalo, uma linguagem para que vocês entendam, por um leme, que é colocado na boca, ou por um freio, que é colocado na boca do animal. Então Tiago usa essa metáfora, ele usa essa ilustração. Depois ele pega a figura do navio, e olha que na época do Tiago não existiam esses navios gigantescos que existem na nossa época. Ele fala, olha a monstruosidade que é um navio, que sobrevive até mesmo a fortes ventos, a forte tempestade. Na verdade, essa coisa gigantesca, ela é dominada por um leme, que é infinitamente menor do que ele. O que Tiago quer nos ensinar com isso? Na verdade, meus irmãos, você é uma pessoa inteira. Você tem olhos, você tem cabeça, você tem mão, você tem pés. Alguns são mais fortes do que outros. Alguns são maiores do que outros. Você é uma pessoa inteira. Mas a sua língua diz muito sobre você. Aquilo que sai da sua boca diz muito sobre quem você é. E aqui eu posso ir até mais fundo, até mais profundo. Existem coisas que saem das nossas bocas que podem provar se nós somos ou não convertidos de verdade. A forma como a gente fala. E às vezes alguns irmãos devem estar pensando assim, não, ainda bem que eu não xingo. Não necessariamente é disso que eu estou falando. Não, pastor, tem 15 anos que eu não falo palavrão, mas tem 15 anos que eu falo da vida dos outros. Tem 15 anos que eu vivo reclamando da vida. Tudo que acontece na minha vida é só reclamação. Reclamação atrás de reclamação. Murmuração atrás de murmuração. Blasfêmia atrás de blasfêmia. E é óbvio que eu não estou mandando indireta para ninguém, porque os irmãos sabem, eu converso com os irmãos, eu sei quem tem problema com isso, com aquilo. Eu não estou mandando indireta para ninguém. Irmãos que têm problema com a ira, vêm conversar comigo. Porque a ira tem uma coisa que é muito difícil, porque ela inflama o coração e coça a língua. Vocês já repararam isso? A ira é um fogo, não só a língua, coça a mão, a vontade de bater. Né? A ira, parece que ela controla tudo isso, mas as coisas que saem da nossa boca no momento da ira, são coisas que a gente pode até mesmo chamar, dependendo daquilo que sai da nossa boca, de demoníacas. Coisas satânicas que saem da nossa boca quando a gente está inflamado pela ira. Então a nossa boca, a nossa língua, por menor que seja, comparada com o corpo todo, ela diz muito sobre você. Ela diz muito sobre mim. Ela diz muito sobre quem eu estou sendo. Ela fala sobre você. Então, Tiago, ele não vai falar da língua à toa, irmão. Tiago é um homem santo da igreja, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava entre os apóstolos. Era uma das colunas da igreja do Senhor Jesus Cristo. E simplesmente, ele escreve sobre o menor órgão, provavelmente, do corpo humano. Você pode dizer, Tiago, tanta coisa para você falar, você vai escrever sobre a língua. É porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que ele precisa escrever. E como eu disse para você, as cartas elas são escritas pelas necessidades da igreja. Tiago sabia que aqueles irmãos precisavam ser tratados. E a língua era um dos problemas daquela igreja. Então grava isso que eu estou falando para você. A sua boca, a sua língua, crente, diz muito sobre você. Até mesmo quando você usa a sua língua para falar sobre o outro, isso também está dizendo sobre o seu caráter, sobre quem você é, sobre o seu julgamento. E como a gente já viu aqui no domingo, Jesus disse, vocês vão prestar conta
de cada palavra que saiu da boca de vocês. Olha o poder da língua. Quando ele usa o cavalo e o navio como exemplo, ele está dizendo, essas coisas são movimentadas por algo muito pequeno. E você também é movimentado por esse órgão muito pequeno. E como eu disse semana passada, meus irmãos, eu chego a duvidar de alguém que não consegue controlar a língua. Eu duvido que essa pessoa consiga resistir às outras tentações. Se ela cede às tentações, isso aqui é tão pequeno, mas sai tsunamis disso aqui. Sai tsunamis das nossas bocas. E parece que torna um vício. Quem costuma falar mal e maltratar e destruir, tem, na minha opinião, até que eu seja refutado, dificuldades para lidar com vários pecados. Porque ela mancha todo o homem, todo o corpo. Então, dificilmente alguém que consegue dominar isso aqui vai conseguir vencer outros pecados. Quer um conselho? Você quer lutar contra o pecado? Você quer enfrentar grandes pecados da sua vida? E é uma outra coisa que a gente precisa aprender. Às vezes a gente se depara com gigantes na nossa vida. Gigantes aqui que eu estou dizendo não é 5 passos para ter vitória financeira, 3 passos para ser bem-sucedido, não é disso. Gigantes que eu estou falando aqui são pecados gigantescos que assolam a nossa vida. Você sabe do que eu estou falando. Às vezes o que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Mas são pecados gigantescos que assolam a nossa vida. A gente foca nessas coisas. E a gente não percebe que, na verdade, algo muito menor, que é a nossa língua, está destruindo a gente. Primeiro, comece a lidar com os pecados que estão próximos de você. Depois, comece a guerrear os gigantes. Comece a enfrentar os pecados próximos. Aqueles pecados que são chamados de alguns de pecados pequenos. Mas na verdade, não é. Quer um conselho? Enfrenta a sua boca primeiro. E se você alcançar vitória sobre a sua boca e sobre os pecados próximos, você terá força para enfrentar os gigantes. Então eu estou convencido, até que eu seja refutado, de que alguém que não controla a língua tem menos força para enfrentar outros pecados. Então comece por ela. É por isso que o Tiago está dando esses exemplos aqui. Vamos continuar no verso 5. Ele diz assim: semelhantemente, a língua, olha a linguagem dele, é um pequeno, parece algo inofensivo, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Uma outra coisa que Tiago chama a atenção aqui, é algo tão pequeno, tão ínfimo, mas que acaba se vangloriando de coisas grandes, gigantescas. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Uma vez, no domingo de manhã, eu preguei sobre isso, sobre a soberba e o orgulho do coração do rei Senaqueribe. Você que estudou a história desse rei, a maneira como Senaqueribe destruiu os outros exércitos e as outras nações, e a maneira como ele afrontou o Deus vivo. A língua de Senaqueribe denunciava a soberba do coração dele. Porque ele chega para Israel e diz assim: eu assolei todas as cidades, eu destruí todos os outros reinos, e todos os outros reinos tinham um Deus. E os deuses deles não puderam contra mim. Da mesma forma vai ser com o Deus de vocês e com vocês. A língua de Senaqueribe era isso aqui. E ele se vangloriava de coisas gigantescas que ele nem sabia o que era. Ele desafiou o Deus vivo, até que os homens de Deus começaram a clamar. E quando eu preguei de manhã, eu falei assim, ele não contava que em Israel existia um homem de Deus. E esse homem de Deus clamou por Israel. O nome desse homem de Deus é um homem fraco da Bíblia. É um homem é um homem bobo, chamado Isaías. Só Isaías estava ali. Clamou o Senhor por isso.
E a mensagem do Senhor para Senaqueribe foi o seguinte: porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio. Colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou tratar Senaqueribe como um cavalo e como um boi. Ele parece ser forte, né? Eu uso algo muito pequeno e coloco nos pequenos órgãos do corpo dele, acabo com Senaqueribe. É uma coisa tão pequena, ele se vangloriava. Eu sou o rei de todos, eu destruo toda a terra. Sabe qual foi a destruição dele, do exército dele? Israel não pegou nem espada e nem escudo. O próprio Deus vivo destruiu o exército de Senaqueribe inteiro, num estalar de dedos. Olha o que a língua de Senaqueribe fez. Primeiro, falou contra o Deus vivo. Segundo, a língua de Senaqueribe denunciava uma outra coisa: a soberba e o orgulho dele. Cuidado, porque a tua língua serve para te exaltar. A língua coça para contar vantagem. Como dá vontade de gloriar a gente mesmo pela nossa língua. Como dá vontade de contar para a igreja e de contar para os outros as minhas obras de justiça. Como dá vontade às vezes de ouvir, isso acontece, não sei se é só comigo, talvez seja. Quando uma outra pessoa está sendo muito bem exaltada e você diz assim: ele não sabe das coisas que eu faço. Que vontade de falar pelo menos 3 coisas. Que vontade de poder falar. Que vontade de poder falar: você está exaltando essa pessoa aí, mas você também não sabe que ele faz isso. Só para não ver outra pessoa ser exaltada, enquanto eu não estou sendo. Ou enquanto você não está sendo. Aí a vontade de dizer: não, porque ela na verdade não faz isso. Quem faz sou eu, você está enganado. É a língua agindo. Falando sobre você, sobre o orgulho do seu coração. Eu estava vendo um vídeo onde um homem que é conhecido como filósofo de ruas, das ruas, chegou num vídeo, o vídeo dele foi interrompido por um homem que disse que tinha que, parecia um morador de rua, né? Que alguém tinha roubado o carrinho de mão dele e tudo mais, ele estava precisando de dinheiro para comprar feijão. E na entrevista desse homem chamado filósofo de rua, ele disse assim: eu vou te dar o dinheiro, mas você compra o feijão e passa aqui balançando, dizendo: comprei o feijão, só para o meu coração ficar em paz. Aí esse homem: não, que bom, eu fui roubado ali, agora estou sendo ajudado aqui, é Deus na minha vida, eu tenho muita fé em Deus. E esse homem conhecido como filósofo da rua, o semblante dele já meio que decaiu. Muita fé em Deus. Eu falei assim: não, meu irmão, tenha fé em você. Porque são as suas pernas que vão atrás, são os seus braços que conquistam. Então tenha fé nas suas pernas e tenha fé nos seus braços. Ele não se conteve. Essa ideia e essa ira que ele tem sobre o fato de existir um Deus soberano, ele não conseguiu conter, ele quis falar. E aquele homem estava tão contente porque para aquele homem que tinha sido assaltado, e provavelmente era um morador de rua, aquele ato era como se Deus estivesse abençoando ele. Só que esse chamado filósofo de rua, ele não se denomina assim, outras pessoas chamam ele disse: não tenha fé nas suas próprias pernas. Olha o que sai da boca dele. E se você começar a pensar, por que ele chega a essa conclusão? Porque ele se incomodou simplesmente, porque um homem disse: Deus está me abençoando e eu tenho fé que Deus continua me abençoando. E aquilo incomodou ele de uma forma que ele teve que pregar para aquele homem o contrário daquilo que a Bíblia ensina. Não tenha fé em si mesmo, foi o que ele disse para aquele homem. Mas como aquele homem pode ter fé em si mesmo? Como aquele pobre homem pode ter fé nas próprias pernas e nos próprios braços dele? Uma perna e um braço é partido em 5 minutos. A saúde se vai em 30 segundos, irmãos. Eu estava conversando com a minha avó essa semana e minha avó falou assim: meu filho, o pastor fulano de tal morreu hoje. O quê? Mora na minha rua, mas eu não sabia, tinha tempo que eu não via ele. Eu falei: foi? Morreu, a esposa da fulana de tal, morreu hoje. Eu falei: vó,
Mas ele estava tão bem. Em fevereiro ele foi no enterro do meu tio. Ele até falou no enterro do meu tio. Não, ele está doente, estava doente, estava internado. Eu falei, nem sabia. Um homem que para mim estava saudável, estava morto. Assim, ó. Como eu posso ter fé em mim mesmo, nos meus próprios braços, na minha perna, se não em Deus? A nossa boca, é por isso que os autores bíblicos ensinam que a nossa boca, ela deve ser um instrumento para exaltar a Deus e para glorificar o nome de Deus e para abençoar e não amaldiçoar. Eu usei isso como exemplo para vocês perceberem como o homem que de alguma forma tem algum problema com Deus, ele pode soltar as suas arrogâncias. Porque por mais que ele pareça ser humilde, ajudar os pobres, a língua dele estava cheia de arrogância. Não confie em Deus, não ponha fé em Deus, ponha fé em si mesmo. Dando uma de mestre, vai prestar conta do que falou, e outra, denunciando, de alguma forma, uma determinada ira que ele tem com o próprio Deus. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado com a sua língua. Cuidado com o que sai da sua boca, porque é um órgão muito pequeno que se vangloria de grandes coisas. Um outro exemplo sobre essa questão da vanglória da língua, eu lembro quando o rei Herodes deu um discurso e todo o povo que ouvia o rei falando disse assim: quem fala não é um homem, mas sim, isso é palavra de Deus. É como se o povo estivesse ouvindo o rei dizendo assim: quem fala não é um homem, quem fala é Deus. No caso, não era a língua de Herodes, era a língua de quem o ouvia, que começou a glorificar um mero mortal. E quando Herodes ouviu essas línguas, ele começou a se achar Deus. Porque enquanto ele falava, as pessoas dizendo, é Deus que está falando. Como ele era rei, então ele se sentia um Deus. A Bíblia fala que Herodes foi comido de bicho e morreu por causa disso. Porque ele não glorificou a Deus. O que Herodes deveria ter feito? Não, aqui quem fala é um mortal. Deus está nos céus. Então aqui a gente inverte. O homem está dando discurso, aquele que está ouvindo idolatra ele mesmo, ele não precisou se idolatrar. Porém, a língua do outro fez com que ele achasse que realmente ele merecia glória. Olha os perigos da língua. A minha língua pode ser um perigo para mim, mas a sua língua também pode ser um perigo para mim. A sua língua pode ser um perigo para você, mas a língua do outro também pode ser um perigo para você. Se você deixar com que os elogios, as bajulações, as exaltações tomem o seu coração, e você acha que você é aquilo mesmo que o outro está dizendo. É por isso que os antigos, os homens piedosos, eles não gostavam de ser elogiados. Vocês sabiam disso? Eu não tenho nada contra o elogio, não. Eu acredito que existam pessoas maduras que sabem ouvir os elogios, porque elas sabem da miséria do próprio coração. Assim, não pode me elogiar, eu sei quem eu sou. Eles não gostavam de ser elogiados. Eles não gostavam de ser bajulados. E a alguns, a bajulação e o elogio nem chegava no coração. Eles ouviam um elogio, chegavam em casa e diziam, Senhor, tua é a glória, eu sou um verme. Aí sempre tem quando ouve um homem de Deus falar assim, eu sou um verme. Sempre tem um, não, tu não é verme não. Tu é um homem ungido do Senhor. Eu acredito que seja verdade as duas coisas. Ele é pó e cinza, e ao mesmo tempo ele é um homem de Deus. Mas não pode deixar com que isso também entre no seu coração. Então cuidado, olha o problema da língua. A língua matou gente, e a Bíblia fala disso. Por causa da língua, homens se tornaram tão soberbos que foram mortos. Senaqueribe, Herodes. Por causa da língua, como Filipe pregou aqui semana passada, Nabucodonosor foi comer palha com os bichos. Quando ele dizia, meu é o reino, a Babilônia é minha, a Bíblia fala, antes mesmo das palavras de Nabucodonosor acabarem, houve um decreto do céu dizendo, basta. Enquanto ele estava se gloriando, antes dele acabar de se gloriar, houve uma voz do céu dizendo, basta, acabou. Então Nabucodonosor foi destituído e passou a agir como um animal, para ele entender que a glória não é dele.
Então, cuidado com isso. Cuidado. Pastor, você elogia pessoas? Eu elogio. Mas eu não quero que o meu elogio também se torne uma pedra de tropeço para você. Porque, por outro lado, eu também acho que a gente vive numa época de tanta inveja que ninguém quer elogiar ninguém. Então, a gente vai ser equilibrado aqui. Tá bem? Você pode elogiar sim pessoas, mas é a época de uma época de inveja. Ninguém quer ver o bem de ninguém. Ninguém quer ouvir ninguém falando bem de ninguém. As pessoas querem ouvir pessoas falando mal. As pessoas querem ouvir outros falando mal. Você pode elogiar o seu irmão sim. Tá bem? Porém, eu quero preparar vocês para elogiar, saber elogiar e também saberem ser elogiados. Que o elogio não te faça se sentir maior do que outros irmãos. Que os elogios dos outros não façam você achar que é uma coisa que você não é. Então, cuidado com isso. É um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. Parte B do verso 5 diz assim, fiquem atentos à sua Bíblia, meus irmãos, fiquem atentos. Diz assim, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Já repararam isso? Ele usa o exemplo do cavalo, ele usa o exemplo do navio, agora ele vai usar o exemplo, sabe do quê? De um grande bosque. Isso porque ele não conheceu a Amazônia. Estava tendo as queimadas, não é? Tiago não tinha acesso nem ao Titanic. Titanic virou fichinha já, Marvel? Perto de outros, não. Titanic continua sendo. Já virou fichinha, né? Tiago nem conhecia esses navios, nem a Amazônia. Agora ele usa a figura de um bosque que pega fogo por causa de uma fagulha. Aí no verso 6 ele emenda, assim também a língua é um fogo. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Uma fagulha incendeia um bosque. Um cigarro não apagado pode fazer um bosque pegar fogo. Você menospreza, é só um cigarrinho. É só a minha língua. Tem misericórdia, pastor. Tem misericórdia, Deus. Eu sou faladeira mesmo. É só uma fala. É só uma fofoquinha. Essa fofoquinha pode fazer um irmão matar o outro. Vocês sabiam disso? Ah, Deus, tem misericórdia, mas tu sabe que eu falo mesmo. É só minha fala, é só minha língua. O que eu falei, eu estava conversando com o irmão essa semana. E aquilo que eu já falei para vocês, eu vou repetir. As pessoas só acham que pecado grave é quando é a imoralidade sexual. A imoralidade sexual é pecado. É grave. A gente tem que lutar contra ela e fugir dela. Fugir das paixões da nossa mocidade e tudo mais. Isso é grave, tem que fugir. Mas a gente acha que a fofoca é só uma fofoquinha. A gente acha que a difamação é só uma difamaçãozinha. Mas isso faz uma igreja inteira acabar. Vocês sabiam disso? Isso faz gente perder emprego. Isso destrói famílias. Isso faz um vizinho matar o outro. Uma fofoca. Então não é uma fofoquinha, meu irmão. É uma fofocona diabólica. É algo que incendeia uma floresta. A língua é um fogo. Cuide da sua língua, cuide da sua boca. Posso confessar a você, pastor, o senhor não falha na língua, não? Eu falo. Mas pelo menos eu tento exercitar a minha mente para pelo menos detectar quando eu falhei. Falei besteira. Tem gente que já perdeu a noção, nem sabe mais que errou, que falou, mas não sabe. Gente que virou um mentiroso profissional e é crente. Mente, não percebe que mentiu e defende a própria mentira como verdade. E morre defendendo a mentira. Já fez de graça, já incendiou, já magoou pessoas. Já está difícil conquistar o perdão por causa da onde? Começou com a droga da língua. Com a maldita língua. Com o fogo da língua. E agora é difícil consertar. A gente monta um cenário aqui. Vamos ver se eu consigo lembrar. Um falador
que difama as pessoas, que falam mal. O crítico, difamador, sabe falar. Que fala mal de fulano, que é a terceira pessoa. Na escola dominical é bom que eu desenho, né? No quadro. Aqui vocês têm que olhar para mim. O falador aqui, que está falando mal para essa pessoa, mas está falando mal dessa pessoa. Então são 3 personagens aqui. O coitadinho, que está sendo fulminado pela língua do outro. O outro que está ouvindo o falador e não trava. Vai alimentando. O que isso gera? Às vezes é algo que nem a pessoa é e nem fez. Mas você fala com tanta convicção por uma outra pessoa que na verdade nem tinha nada contra aquele que é a vítima da história, nem tinha nada contra, mas porque é fraco e imaturo, acaba tendo algo contra, porque está ouvindo o falador. Então ele acaba tomando todo o sentimento do difamador e do fofoqueiro para ele e passa a guerrear contra aquela pessoa que está sendo vítima da difamação. Vocês já repararam que era assim? Nem tinha ideia, nem sabia. Não, fulano não concorda em nada, fulano não presta, fulano nem sabe. E o outro é mesmo? Não presta. E eu não sabia que ele era assim. Aí começa a menosprezar o outro, porque às vezes quem falou faz parte da sua patota. E você dá crédito para quem é da sua patota. Você nem procura saber e nem nada. E tem uma vítima sendo apunhalada às vezes pelas costas. E tem uma quarta pessoa, que é aquela que ouve, não concorda com a fofoca, mas não defende aquele que está sendo vítima. E ainda mais, vai lá na vítima e incendeia o coração da vítima contando a fofoca que fizeram dele. 4 personagens aqui. E a língua destruindo o relacionamento. Vocês conseguiram entender isso? Ele não defende a pessoa, mas ele vai lá na pessoa para inflamar a pessoa contra as outras duas. Qual desses você é? Todo mundo vai dizer, a vítima. Eu sou o coitado, pastor. Me apunhalaram pelas costas. Você já apunhalou quantos? Já apunhalou quantos? De quantos você já falou? Eu sei que você já foi vítima, mas você também já foi o falador. E o propósito meu aqui, expondo essa parte de Tiago, é mostrar para você, pelo menos nessa parte aqui, que é melhor ser a vítima do que o falador. É muito doído ser o difamado. É muito doído ser caluniado. Mas é pior ser o caluniador. O juízo de Deus vai estar sobre o difamador e não sobre o difamado. Quem você é? Você é aquele que dá ouvido, não concorda, mas não defende e vai lá inflamar o outro? Falaram isso de você. Estão falando isso de você. A pergunta que você tem que fazer é, e você me defendeu? Falou o quê? Não falei nada, só escutei. Já me inflamou. Agora eu estou odiando as 2 pessoas. Estou dando exemplo. Estou odiando ninguém. Não aconteceu nada comigo. Só para ficar claro, não aconteceu nada comigo. Eu estou apenas agora usando questões práticas para fazer com que você tome cuidado com esse pequeno órgão que é um fogo que está na sua boca. Que destrói um bosque. E tem um poder, se não for contido pelo Espírito Santo, até mesmo de destruir uma igreja. Então cuidado, meus irmãos. Cuidado com isso. Eu estou chegando no final da exposição. Ainda no verso 6. Diz assim, assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Olha o que Tiago fala da língua. É um mundo de iniquidade. Se eu perguntar para vocês fale-me sobre o mundo. Você como é um cristão que não falta o estudo bíblico, que está às quartas-feiras na igreja, que está na escola dominical, como eu falei no lugar, se começasse a acontecer um monte de milagre aqui, vocês não iam estar aqui sempre. Agora, quando é Bíblia, as pessoas não dão valor. E depois diz assim, fulano é falso profeta, ciclano é falso profeta. Não, você que está indo atrás de coisa que não presta. Você tem que ir atrás onde a palavra de Deus está sendo pregada. Então, se eu perguntar para você o que é um mundo, você vai dizer, a Bíblia fala do mundo como aquilo que jaz no maligno. A Bíblia fala que o mundo é inimigo de Deus. A Bíblia fala que o mundo é um sistema maligno.
A expressão que Tiago usa aqui é justamente essa. É como se fosse um mundo, de alguma forma, resumido dentro da sua própria boca. Olha o paralelo, você vê um mundo aí fora, você vê, esse mundo não presta. Esse mundo jaz no maligno. O mundo é podre. O mundo é contra Deus. Aí Tiago fala, sua boca é um mundo de iniquidade. Assim como que está lá fora. E ele vai usar expressões ainda mais fortes logo mais. Essa malignidade, toda essa coisa que existe lá fora pode estar dentro da sua boca. Entende? Você pode estar fazendo tudo aquilo que o mundo que jaz no maligno já faz. Contra os cristãos, contra Deus, contra a moral. Esse mundo de iniquidade está dentro da sua boca. E olha o termo que ele usa, logo depois disso que a gente leu. Ele diz assim, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. É aquilo que eu falei, a sua língua diz muito sobre quem você é no todo. No todo. Tem um canal no YouTube de uma senhora, um rapaz, ele grava a avó dele. Eu não sei muito bem o contexto, não sei se ela foi ficando doente por causa da velhice, né? Não sei se ela foi tendo Alzheimer, eu não sei. Então tiraram ela da terrinha dela e levaram para a casa deles, se eu não me engano, em São Paulo. E ele começou a gravar vídeos, porque a avó dele é engraçada, né? E uma das frases da avó dele que marcou, ela dizia assim para ele, olha, quem mente, rouba. Quem mente, quem não controla a língua, rouba. O que é que ela está querendo dizer? Quem fala isso que você está falando, também tem a capacidade de roubar. O mentiroso é aquele que oculta as coisas. Quem mente também rouba. Entende? O mentiroso pode furtar, pode roubar. Então, aqui o Tiago está dizendo é um pequeno órgão colocado no corpo que contamina a pessoa por inteiro. Mancha a pessoa toda. Diz muito sobre você. Ele usa outros termos. Ele continua dizendo, incendeia todo o curso de sua vida. Sendo ela mesma, ou seja, a língua, incendiada pelo inferno. Irmãos, Tiago pegou pesado. Ele pegou pesado. Os mestres, por causa da língua, serão julgados com maior rigor. A língua se vangloria de grandes coisas, traz a soberba. Ela incendeia um grande bosque. Ela é um mundo de iniquidade. Ela contamina a pessoa por inteira. E ela é incendiada pelo inferno. Ele pegou pesado, não é? E você vai me dizer que isso é um assunto simples? E você vai dizer para mim que isso não é algo bobo? Que não deve ser pregado? E você vai continuar agindo como se a sua língua fosse inofensiva? Você vai continuar agindo como aquilo que você amaldiçoa na sua própria casa e murmura, ofende, humilha, fofoca de forma... Você acha que isso Deus não leva em consideração? Que Deus só leva em consideração o adultério? Que Deus só leva em consideração a idolatria? Você vai continuar achando que as coisas que saem da sua boca é motivo de riso? Eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou crente há 30 anos, mas a minha língua é ímpia. Alguns até brincam, não, o corpo todo se converteu, pastor, mas a língua é fiada. Ela contamina o corpo todo. Como é que o corpo todo se converteu e a língua não? Não pode. O convertido, ele lida com a sua própria boca, ele sabe o que sai dele, ele controla. Marido que acha que pode falar de tudo com a esposa. Me vem em mente agora. Existem filhos que estão afastados de Jesus Cristo e da igreja, porque vivia ouvindo o pai e a mãe falando mal da igreja, do pastor, dos líderes, toda semana. Dentro de casa. E eles cresceram, eu já vi caso assim, eu já ouvi caso assim, com o discurso dizendo, eu não confio em igreja, eu não confio em líderes, eu não confio em pastor.
Ouvi a minha vida inteira minha mãe e meu pai falando disso, mal disso. E agora como eu vou frequentar um lugar desse? Não controlavam a língua. Esposas que desanimam da igreja porque o marido só sabe falar das coisas da igreja para a esposa. E vice-versa. Não consegue se conter. Guarda a sua língua. A sua língua tem o poder de desviar seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Cuida disso. Procure pessoas espirituais para falar, para conversar. Testifique que essa pessoa é de fato espiritual. Tem como. Você sabe quem procurar, você sabe com quem falar. E quando ele usa a expressão aqui incendiada pelo inferno, não quer dizer que ele está dizendo que o lago de fogo e enxofre entrou na boca da pessoa. Porque a linguagem inferno aqui, que Tiago aprendeu de Jesus, é que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando Tiago usa a expressão que ela é incendiada pelo inferno, está ligada à mentalidade do Satanás e dos demônios que estão preparados para o inferno. O que Tiago está dizendo é que ela é influenciada por isso. Entende? Que as influências satânicas e malignas também estão na sua língua. Ela pode ser um instrumento do diabo. Como a de Pedro foi. Quando Jesus estava pronto para ir morrer pelos nossos pecados, Pedro disse, não, você não vai, não é para você ir. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Não é assim. Entende? Então cuidado, porque ela pode estar sendo um instrumento do diabo, incendiada pelo inferno. É uma boa exposição de Tiago sobre isso. A gente aprende muito sobre a nossa língua. E eu sei, irmãos, se você está atento, se você está ouvindo a pregação, você está sendo edificado. E a partir de hoje, você vai tomar conta da sua língua. Você vai cuidar para que o fofoqueiro não incendeie o seu coração. Você vai cuidar para não incendiar o coração do outro, que nem sabe que está sendo apunhalado. Eu quero fechar pedindo para que vocês abram a Bíblia no Salmo 64. E aqui a gente encerra a exposição de hoje. Salmo de número 64. A gente encerra hoje, mas domingo que vem, a gente vai falar mais coisas sobre a língua, que não foram faladas nem semana retrasada e nem hoje. Salmo 64. Olha o que diz, verso 1. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Olha para mim. Protege-me dos malfeitores. Protege-me dos meus inimigos ameaçadores. Aí você imagina assim, rapaz, deve ser um bando de Golias ameaçando ele, com lanças e espadas e escudos. Olha o que o salmista fala, no verso 3. Eles afiam a língua como espada, e apontam como flechas, palavras envenenadas. Você sabe o que é isso? É como se esses homens fossem serpentes peçonhentas. A linguagem é forte também, né? Homens e mulheres podem estar agindo como cascavel, como jararaca, surucucu. Isso aí é uma frase que até já foi usada até em novela, né? Surucucu. Palavras envenenadas. Verso 4. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor, as flechas da boca, da língua. Verso 5. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem, quem as verá? Tramam a injustiça e dizem, fizemos um plano perfeito.
A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Olha agora o verso 7. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que o virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. É por isso que eu disse para vocês, é doído ser o difamado. As lágrimas caem com a difamação, quando você é acusado de coisas que você não fez. Mas é muito pior ser o difamador e o caluniador, porque as flechas de Deus irão contra ele. É o que está dito no verso 7. E repentinamente serão atingidos. Eu quero encerrar com essa frase aqui. Isso não é uma brincadeira. Deus é de fato inimigo da língua venenosa. Isso não é brincadeira. As flechas do Senhor de fato vão contra aqueles que afiam as suas línguas para destruírem os homens. Não é uma brincadeira. Deus é inimigo da língua afiada. Guardem a boca. Falem aquilo que for para edificação. Falem sobre aquilo que glorifiquem a Deus. Abençoe os seus irmãos com a sua boca. E foi isso que eu tentei fazer nessa noite. E eu espero que vocês sejam edificados. Eu espero que o Espírito Santo venha nos fazer lembrar todas as vezes que a gente tentar usar a nossa língua para falar mal de um irmão em Cristo e de qualquer outra pessoa. Que da nossa boca saia palavras retas que agradam a Deus. Amém? Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nos ajude, ó Deus, a guardar a nossa boca e a nossa língua. Quantas coisas foram ditas nessa semana, mãe falando contra filho, filho contra mãe, irmãos em Cristo falando de irmãos em Cristo. Quantas coisas foram ditas nesse ano, Senhor. Quantas coisas acumuladas contra nós, que saíram da nossa própria boca. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é rico em misericórdia e em graça. E nessa noite eu quero levantar um clamor por nós, que falhamos com a nossa língua. Às vezes durante meses e durante anos. Eu peço que os nossos pecados sejam jogados no mar do esquecimento. Que haja arrependimento em nossos corações. E que a gente venha mudar, Senhor. Que a gente não venha deixar com que esse pequeno órgão, ó Deus, venha mostrar, ó Deus, que somos ímpios, mas que a nossa boca venha mostrar que nós somos cristãos de verdade. Que no dia do juízo a gente não seja condenado por causa daquilo que a gente falou. Que a Tua graça recaia sobre nós nessa noite. Perdoe os nossos pecados. Perdoe a mim, Senhor, todas as vezes que eu errei com a minha boca. E me ajude a vigiar mais. Que o Teu Espírito me ajude a vigiar mais. Que o Senhor também faça isso com os meus irmãos, ó Deus. Que das nossas línguas saiam pedidos de perdão. Que a gente possa lembrar do mal que a gente já fez com a nossa língua. Esclarecer e pedir perdão. E também a perdoar. Porque quem de nós nunca falou mal de alguém? Que o Teu Espírito nos guarde. Nos proteja, não somente do diabo, mas da nossa própria boca, em Cristo Jesus. Amém.